A paz do Senhor a todos os irmãos assinantes do canal EBD em Ação. Estamos aqui para o comentário da primeira lição de 2026. A primeira edição deste primeiro trimestre, que vai tratar do plano perfeito, a salvação da humanidade. A mensagem central das Escrituras. Sou presbítero Natanael, estou no estúdio da Fakes em Cuiabá, Mato Grosso. E para o comentário desta lição, tem comigo o presbítero Enoque Neto. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Estou muito feliz aqui por estar com os irmãos, comentando mais um trimestre nesse novo ano. Que Deus em Cristo possa vos abençoar. Diácono João Paulo. Meus irmãos, a paz do Senhor, também uma alegria, uma satisfação estar aqui mais uma vez. Diáconos Vinícius Grabirel. Meus irmãos, é um prazer, uma alegria poder estar com vocês mais uma vez. Meus irmãos, antes de começar, eu quero desejar a todos os assinantes do canal que Deus, neste ano que se inicia 2026, que as bênçãos de Deus, tanto bênçãos espirituais quanto bênçãos temporais, sejam recalcadas, sacudidas e transbordantes na vida de todos os nossos assinantes que nos assistem e ouvem. Lição de número 1. O tema da nossa lição, que será comentada dia 4 de janeiro de 2026, o sentido bíblico da salvação. Esta lição deste trimestre, ela é comentada pelo pastor Marcelo Oliveira. É o pastor que ele é chefe do setor de educação cristã da CPAD e serve ao Senhor como pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Dr. Augusto Vasconcelos, Rio de Janeiro. É uma lição bastante importante que vai tratar de um tema importante que é a salvação, chamado também de soteriologia, dentro da teologia, e é um dos temas centrais da Escritura, né? Onde descreve uma história de amor, de graça, que vem sendo revelada desde o Éden. A salvação que o Senhor Deus nos proveu é a maior prova do amor de Deus, porque Ele deu o seu Filho para nos prover esta salvação tão gloriosa. A soteriologia é a área da teologia que estuda a sistemática, doutrina da salvação. O texto principal da nossa lição diz: "E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Gênesis 3:15. O resumo da nossa lição vem nos dizer: a salvação na Bíblia é o livramento de Deus que começa no Antigo Testamento e se cumpre plenamente em Jesus Cristo no Novo Testamento. Esse é tudo que a lição que nós temos nesta primeira lição, é tudo que ela vai nos trazer. São os objetivos a serem alcançados, que é apresentar o conceito bíblico da salvação, reconhecer que Deus levantou salvadores para o seu povo, nós vamos ver isso ao longo do que vai tratar no Antigo Testamento, compreender o sentido pleno da salvação na pessoa augusta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver que a salvação ela vem de uma revelação progressiva e paulatina, e é uma promessa de salvação feita pelo próprio Deus ao longo do Antigo Testamento, e que o Senhor Deus vem trazendo ao ser humano, provendo salvadores, como vamos estar estudando ao longo desta lição. A lição nós temos no primeiro tópico o conceito bíblico de salvação, é que nós vamos estar vendo no primeiro tópico. O segundo tópico vai trazer Deus levanta salvadores para o seu povo, onde vamos estar vendo o Senhor Deus levantando e usando pessoas ao longo ali do Antigo Testamento. E vamos ver no terceiro tópico o sentido pleno da salvação em Jesus Cristo, que vamos estudar a salvação no contexto do Novo Testamento. Diácono João Paulo, como já pode ser contextualizado aí o início, esse conceito bíblico para a salvação? Então, precisamos entender, né, o que significa salvação, e para isso nós vamos estar estudando
nesse trimestre, um trimestre inteiro, né? 13 lições. Hoje a lição é introdutória. E estamos nesse primeiro tópico, o conceito de salvação. Nós vamos perceber, como bem disse nosso irmão Natanael, que no Antigo Testamento para o Novo é uma revelação progressiva, ou seja, a revelação progressiva quer dizer que Deus não entregou totalmente a revelação, né, de uma vez só. Isso é salvação. Mas nós vamos ver, através de uma leitura minuciosa, desde o Antigo Testamento para o Novo, nós vamos ver o sentido, né, de salvação no Antigo Testamento, o sentido de salvação no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vamos ver que ele tem um sentido mais de salvação no aspecto físico, ou a salvação diante de uma perseguição do inimigo, né, do exército. O povo de Deus, então Deus salvava o povo, né, daquele exército, ou dava um livramento de uma perseguição tal. Já mais específico, no Novo Testamento nós vamos entender que salvação já abrange de forma mais integral, de forma mais completa, porque já abrange também o lado espiritual. Aí nós vamos ver que tem implicações sobre perdão, né, sobre o lado espiritual, né, reconciliação com Deus, né, vida com Deus. Então abrange já o lado espiritual, então já é uma salvação completa. Até porque já no Novo Testamento tem a revelação, né, do Filho de Deus, que é o Salvador. Assim nós vamos ver diante dessa lição. Mas precisamos, já que estamos falando de salvação, é uma das doutrinas essenciais da fé cristã, né? Está na nossa, toda a teologia sistemática, né, do cristianismo, o cristão verdadeiro. O cristianismo ortodoxo, né, tem uma teologia sistemática. E dentro dessas teologias, cerca de 10, né, teologias sistemáticas. E dentre elas, nós vamos ver que existe a soteriologia, que é de dois termos, né? Sotério e logia. Sotério significa salvação, libertação ou preservação. E logia vem do logos, né? O termo logos significa palavra, discurso, doutrina ou ciência. Então, unindo essas duas palavras, esses dois termos, vai ser soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. E nós vamos ver que dentro da doutrina da salvação tem outros subtópicos, né? Que está dentro desse bojo. Como, por exemplo, a expiação, a propiciação, a redenção. Nós vamos ver eleição, predestinação, arrependimento, fé, regeneração, justificação, adoção, né? Santificação, perseverança e segurança, e por último, glorificação, que é o último estágio, né, do crente, que ele vai salvo plenamente da presença, né, do pecado. Então nós vamos ver que é uma doutrina de suma importância, nós entendermos ela no sentido bíblico, né, o sentido dele revelado nas escrituras, como foi, né, que Deus começou essa revelação, aonde que foi, né, se existe essa revelação desde o Gênesis. E nós vamos ver durante o desdobramento dessa lição e deixar para os nossos amigos aqui, né? Enoque, Vinícius, Natanael, para nós. Essa é a minha palavra introdutória para introduzir esse assunto. O João, ele já debruçou aí, né? Já trouxe aí pra gente um pouco dessa soteriologia aí, né? Ele já explicou muito bem. Um apanhado geral. Isso, um apanhado geral que mostra, né? Que é do ramo ali da teologia sistemática, que reúne todas as informações ali a respeito da salvação, que ele até falou que tem doutrinas dentro da soteriologia, né? Ele explicou elas aí, e a gente vê que a salvação, ela é apresentada de forma progressiva, como o João falou, nas escrituras, né? No Antigo Testamento ali, ela aparece muitas vezes na sua dimensão natural, com forma de livramento físico. Um exemplo deles até o João estava falando, se eu não me engano, no início aqui do podcast, sobre os livramentos, né? Deus, ele deu o livramento ali para Isaac. É uma forma de uma salvação que veio através ali da fé de Abraão, né? Tem até o outro exemplo que nós vemos quando tinha que passar sangue. Deus, ele livrou todos
Primogênito. os primogênitos ali daquela época por meio da fé também, porque o sangue ele não era somente, era uma forma de fé, você acreditava, tinha fé, Deus livrava. Então a gente vê que é uma forma progressiva, né? Vemos que é livramento físico, era proteção ali diante dos inimigos, restauração social. E no Antigo Testamento tem esse sentido de livrar, né? Ou libertar. Vemos que Deus ele revelou a Moisés ter descido para livrar ali Israel das mãos dos egípcios. Ali nós vamos passar esse tópico aí, porque vai ter aqui no Antigo Testamento, né? Mas de início é isso mesmo, é a soterologia, a doutrina ali, que é o sozo, né? Praticamente, não sei se está certo, Vinícius é o hebraísta e o greguista, que fala sobre essa salvação, né? Então, o Vinícius vai dar um prosseguimento para gente. Só para pontuar esse primeiro ponto, é importante, o João, ele pontuou muito bem sobre a distinção, e o Enoque também, da palavra salvação, né? Cada texto, principalmente no Antigo Testamento, a palavra salvação, esse termo vai ser diferenciado e vai ser determinado. Aqui, essa salvação está se referindo, dependendo do texto, né? Dependendo do texto, você vai ver que a salvação ali seria a cura, por exemplo, né? A pessoa foi curada, aí é uma salvação. O povo de Israel foi libertado das mãos de Faraó. Era um tipo de salvação para eles, foram libertados. Então, dependendo do texto, né, a princípio, nós vamos definir aí o que era a salvação ali. Porque no Novo Testamento, como o João muito bem contou no início, a salvação ela se completa, né? A plenitude dela agora é nós crermos na obra salvífica de Jesus no Calvário, né? A salvação vai se resumir só a isso, como ele pontuou que essa obra salvífica ela é uma obra progressiva, né? Porque ela não se consumava apenas em rituais de oferecer sacrifícios, porque aquilo ali não consumava totalmente o pecado da pessoa, ela tinha que continuar fazendo aqueles sacrifícios anualmente. Mas só que no Novo Testamento, a obra feita de Jesus no Calvário consuma de fato, né? Não há necessidade mais de nós. Sacrifícios antigos apontavam, né? Tudo isso apontava para essa ideia. E é bom nós pontuarmos sobre a questão da Ordo Salutis, né? Como o João contou, que é essa soteriologia, né? Essa teologia sistemática, ela inflige na nossa crença, né? Principalmente nós que somos pentecostais. Aí a nossa Ordem Salutis, a nossa Ordem da Salvação, ela se diferencia de algumas outras, né, linhas teológicas, né? Os nossos irmãos calvinistas, eles vão entender que a Ordem Salutis deles diferencia da nossa, porque a eleição na deles é incondicional. Sim. A predestinação também funciona diferente da nossa, do que nós entendemos. E eles acreditam que na questão da Ordem Salutis, da Ordem da Salvação, a fé não precede a regeneração. A pessoa primeiro ela é regenerada para depois ter fé e crer em Jesus. E nós entendemos que a pessoa primeiro ela tem fé, ela é capacitada para poder ter fé, e assim, depois de ter fé e crer em Jesus, ela é regenerada. Então, essa questão da salvação, ela é um assunto muito amplo, e que é claro que numa só lição nós não vamos conseguir esgotar, né? Condensar toda ela. Então, a princípio, nós vamos entender e ver que a palavra salvação, como eles pontuaram, ela vai depender do sentido dela de acordo do texto, né? Você está lendo um texto, em Êxodo, por exemplo, o povo foi livrado da mão do faraó, do seu perseguidor. A salvação ali envolve a questão da libertação. Entendeu? Então, isso é um ponto muito importante que o autor pontua, e por isso que ele descreve aí sobre a questão do conceito de salvação no Antigo Testamento. Vamos partindo para o ponto 2, né, no Antigo Testamento, subtópico 2, que nós já vimos que essa salvação dá a ideia predominantemente de livramento da opressão dos inimigos, né, do povo que era. Então, no Antigo Testamento, o conceito de salvação aqui tem um significado de livramento físico, espiritual ou pessoal, como pontuou aqui o pastor, comentarista dessa lição. Então, sempre vai passar essa ideia, né, de um livramento, de uma opressão, de uma morte. Então, essa vai ser a ideia de salvação no Antigo Testamento. Vai apontar mais para esse lado, né? É a história da ação salvadora de Deus para o seu povo, que estava, ora, escravizado, né, e precisava do
agir de Deus, das misericórdias de Deus, e do Senhor, ele com a mão forte e poderosa, ele provia ali a salvação para esse povo, tirando eles das garras dos inimigos, livrando, libertando. E outro ponto interessante com relação à salvação, a gente vai ver que sempre, desde o Antigo quanto no Novo, a gente vai ver que sempre a salvação parte do próprio Deus. Sim. É Deus que provê a salvação, né? A gente vai ver um exemplo disso lá em Números capítulo 21. O povo tinha clamado a Deus, aí Deus está com eles no caminho da terra prometida, só que eles começam a murmurar. Aí o texto diz que eles murmuram contra Deus e contra Moisés. Uhum. Aí Deus fica irado e manda serpentes, né, abrasadora, para poder matar o povo. Aí depois, quando eles veem que o povo tá morrendo realmente com aquilo, aí eles buscam Moisés para que Moisés intercedesse a Deus. Aí Deus provém uma maneira de salvar-se, né? Provém um antídoto do veneno da serpente. Deus fala para ele: levanta uma haste, uma serpente, para que todos que olhem para aquela serpente sejam curados, né? Sejam salvos, né, da morte. Aí as pessoas iam olhando e iam sendo curadas. Então a gente vai ver que veio o castigo de Deus, mas a partir do momento que ali dessa circunstância eles clamam a Deus, né? Moisés é intercessor, e Deus ele provém uma forma de salvar o povo, né? Naquele momento onde estava tendo uma matança. Então, tanto no Antigo quanto no Novo, a gente vai ver uma revelação de um Deus Salvador. Ele que provém a salvação, é dele, né? Ele que é o Deus amoroso, é o Deus que provém, né? Tanto que, por exemplo, a gente vai ver no Antigo, até o texto áureo lá, né? O texto principal, Gênesis capítulo 3, versículo 15, a gente vai ver que houve a queda, mas aquela queda não pegou Deus de surpresa, né? Porque nós vamos ver que lá, Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz que aconteceu a queda, mas Deus disse: da semente da mulher, né, nascerá um que vai esmagar a tua cabeça, né? Túlio já fez a promessa, né? Então ali é uma promessa do próprio Deus que viria alguém, né, todo-poderoso, que esmagaria a cabeça da serpente. Nesse tópico aí que o João tá falando, esse assunto, é importante a gente saber que no início, Deus, antes da fundação do mundo, né, Deus já tinha esse plano de salvação. Deus já tinha esse plano, mas ele é manifesto ali, primeiramente ali em Gênesis 3:15, que João bem pontuou. Ele é manifesto ali, não é que ali criou o plano. Deus já tinha. O Paulo fala sobre isso, que desde a plenitude dos tempos eternos, e Paulo fala isso, o Apocalipse também fala isso, quando diz que o Cordeiro já estava preparado, né, desde a fundação do mundo. Mas especialmente ali em Gênesis, ele manifesta ali aquele plano. Ele mostra ali essa revelação que Jesus, ele viria pisar na serpente, né? Que a serpente morderia seu calcanhar, não na forma de matar Jesus ou algo do tipo, mas que feriria Jesus na cruz, sofrimento, tudo aquilo lá, mas que Jesus, ele ia pisar, ele ia vencer, né? Então, ele já tem um plano ali. Então, a gente vê que aqui nesse ponto do Antigo Testamento, a ideia aqui predominante é que Deus, ele livra o seu povo, né, da opressão dos inimigos. É a ideia predominante, não que é só isso, mas a ideia predominante ali é isso. E nós vemos nesse Antigo Testamento aqui que quando a gente aplica a soteriologia do Novo Testamento visando ali o Antigo, a gente tem que ter uma atenção, né? Porque pode ser prejudicial isso aí, se você aplicar diretamente, porque tem passagens que falam sobre a salvação. Existem diferenças na forma que as palavras são usadas ali. A palavra do Antigo Testamento para a salvação, livramento, pode se referir, em alguns textos, livramento de opressores, como em Juízes 2:16. E muitas vezes não significa salvação espiritual ou eterna, como é entendida no Novo Testamento. Então é bom ter essa atenção redobrada, né? Porque entender, né, que o sentido de salvação, o Antigo Testamento, falando dessa questão da preparação da salvação, Deus estava preparando, né? A semente estava sendo germinada, estava germinando, né? Ali o Antigo Testamento é um terreno de Deus, né? Deus está
arquitetando, vai ver que a semente ela vai passando, né? Por descendência, até chegar, por exemplo, depois de Moisés, em Abraão, Isaac e Jacó, né? Se Moisés, né? Abraão, Isaac e Jacó, passa pelo filho de Jacó, vem pela tribo de Judá, passa por Davi, né? Então, todo um plano de Deus para que venha a manifestação plena da salvação, né? Claro que só tem salvação porque tem um Salvador. Então, já no Antigo Testamento, igual bem pontuou, tem essa noção, né? Que a noção, majoritariamente, no Antigo Testamento, a maioria dos contextos de salvação é no aspecto físico, né? O aspecto de livramento, né? Pessoal de uma guerra, de um inimigo. Então, Deus tem a salvação, Deus concedia naquela salvação aquele livramento ou aquela preservação. Vendo dois termos hebraicos aqui, né? Natsal e Yashá, né? Dois termos que o significado do termo é parecido, né? Tanto um quanto o outro significa livrar ou libertar. Então, quando Deus, por exemplo, bem os irmãos falaram, né, com relação a, por exemplo, a guerra que estava acontecendo lá, o povo estava no Egito. Tá dentro daquele contexto, no mesmo lugar onde estava o inimigo. O Egito estava perseguindo o povo de Deus, mas Deus foi lá e preservou o seu povo lá. Porque veio a praga, né? Mas Deus falou, ó, coloca o sangue nos umbrais da porta, porque o seu primogênito, onde tiver o sangue, não vai ser, a morte não vai chegar. Então Deus preservou, então o sentido aqui, né, de salvação, Deus estava preservando, então Deus salvou o povo naquela noite, né? Que obedeceu a sua palavra, porque ali é um sinal de fé também, né? Só tem salvação se tiver fé. Porque Deus falou, ó, coloca sangue, então, todos aqueles que colocaram sangue nos umbrais da porta, eles creram, acreditaram que Deus realmente ia agir. Não, ó, vou colocar isso, vou obedecer, porque sendo assim, Deus vai nos dar livramento. E isso que aconteceu, né? Eles colocaram sangue nos umbrais da porta. E Deus concedeu salvação. Então, muito bem, né? Acho que tem que pontuar isso. Os nossos amigos que vão nos assistir. Nosso irmão, né? O sentido de salvação no Antigo Testamento ele está sendo progressivo. Agora, o sentido completo de salvação, tanto no aspecto físico quanto espiritual, é no Novo Testamento, né? Aonde tem a revelação tanto do Salvador quanto a revelação plena da salvação, né? Em Cristo Jesus. Um desses dois subtópicos, né? Tanto a salvação no Antigo Testamento como Deus como Salvador de Israel. Isso nos faz lembrar que Deus ele socorria o povo e tinha todo esse cuidado com o povo, não era porque o povo merecia, né? Mas era sempre por uma ação graciosa do próprio Deus, né? Em querer salvar, em prover a salvação, o meio de salvação para o ser humano. Que nós vemos que nunca foi, é sempre pela bondade, pela graça do nosso Deus, que acontece. O Senhor sempre livrava o seu povo ali. O povo pecava, o Senhor se arrependia, Deus levantava alguém no contexto ali já dos juízes, através dessa pessoa que Deus usava, dava o livramento, e assim o Senhor seguia, né? Sempre dando livramento e salvando o povo. Não porque ele merecia, mas porque por causa da aliança e da sua misericórdia, que o autor pontua aqui, que era por causa da aliança e também da misericórdia. Então o Senhor sempre provia um meio de libertação e de socorrer o povo pela sua ação graciosa. Nathanael, se me permite fazer uma pontuação, sim. É claro que todos nós sabemos disso, que os irmãos do Antigo Testamento, né, os crentes, eles não tinham ali, como os irmãos já pontuaram e deram a entender isso, eles não tinham o conhecimento, né, da cruz, né? Eles não tinham essa ideia, né? Até porque não era falado disso. O que envolvia a questão do perdão dos seus pecados era o sacrifício de animais, que funcionava ali como uma expiação, né? Uma cobertura dos seus pecados. Eles não eram apagados, eles eram cobertos pelo sangue desse animal por um certo período de tempo, né? Era algo temporário que, claro, demonstrava ali, era um sinal, né? Como o João pontuou, uma progressividade direcionando a um Salvador que ia salvar de fato a humanidade, né? Tanto no âmbito físico
quanto no âmbito espiritual. Apontando para um sacrifício que é substituído. Então eles confiavam em Deus por meio disso, né? Por meio desses sacrifícios nas quais o próprio Deus ordenava. Mata tal animal uma vez por ano e o sacerdote vai fazer lá o sacrifício e pronto, tô perdoado. Você vai embora, depois de um ano você volta de novo. Né? A salvação, entre aspas, ocorria dessa forma no Antigo Testamento. Então, o crente no Antigo Testamento, ele era salvo por Deus, né? Deus, ele era o agente ali da salvação, é óbvio, né? Não tem salvador fora dele. E o meio pela qual esses irmãos eram salvos, eram pela fé, que é o que também nós cremos hoje, né? Nós temos fé, cremos em Jesus, esse é o meio pela qual nós também alcançamos a salvação. Confiando, né, na fidelidade, como você pontuou, do próprio Deus, né? O povo confiava nele, o povo era fidedigno aos seus decretos, ao que ele ordenava, passava para os líderes daquele povo, daquela nação. O povo depositava confiança neles e automaticamente era salvo, né? Era libertado, era livre daquela opressão e etc. E já no Novo Testamento, nós somos salvos, todos nós somos disso pelo mesmo Deus, né? O mesmo Deus que operava no Antigo Testamento é o mesmo Deus que opera também no Novo Testamento. Por meio da mesma fé também, nós cremos, nós temos a mesma fé que os nossos irmãos também do Antigo Testamento tiveram, aqueles que morreram, né? Sem ter conhecimento prévio de que Cristo viria, né? De que existiria uma cruz e ele deveria pagar esse preço para poder perdoar os nossos pecados. Mas nós confia explicitamente na obra de Jesus, né? Que foi consumada na cruz do Calvário. Então é muito bom pontuar isso. E tem um autor de um subsídio que ele pontua sobre isso também. Ele diz que é bom pontuar sobre isso, de que nós cremos no mesmo Deus, é o mesmo Deus que salva. Nós cremos e temos a mesma fé que aqueles irmãos tiveram, mas só que agora não há necessidade mais de eu ir lá e fazer um sacrifício para o meu pecado ser expiado por um tempo. Agora, só eu crer em Jesus, né, professar minha fé, minha crença nele, eu sou salvo. Porque a sua morte vicária na cruz do Calvário é o que me substitui, é o que substitui todos esses sacrifícios eternamente, né? Não é algo mais temporário, agora é eternamente. Isso é bom pontuar. Foi um sacrifício perfeito e cabal, né? Do Senhor Jesus Cristo, encerrou-se a necessidade de sacrifícios temporários. E vale salientar também que existem algumas denominações que diz que para a pessoa alcançar a salvação, há necessidade de cumprir, né, alguns rituais, né, algumas leis que envolvem a questão da alimentação, né, da guarda do sábado. Você tem que fazer alguma coisa para poder alcançar a salvação. E nós sabemos que textualmente, biblicamente falando, e é o que nós cremos, né, e o que a Bíblia demonstra, o sacrifício completo, né, na sua plenitude foi o de Jesus. Então, nada daquilo que eu faça vai definir se de fato eu vou ser salvo por aquilo que eu estou fazendo, como se fosse algo meritório, entende? Ou se pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Se me permite também só trazer um pouco ainda dentro desse tópico aqui no Antigo Testamento, esse hebraico, as duas palavras, né, que o João mencionou aí, que é um pouco difícil a expressão aqui, mas o Vinícius Hebraísta vai corrigir depois, que é o Natshal e o Yashá, que ambas trazem esse sentido, né, de livrar e salvar. Só que no Antigo Testamento não é só a questão de libertar também ali, ou de livrar dos opressores dos inimigos. A gente vê também, por exemplo, no Salmo 139, 8, que Davi usou isso aí para uma conotação espiritual, né? Que era, por exemplo, salvação mediante o perdão dos pecados. Davi, ele tá apelando ali para Deus, falando, livra-me de todas as minhas transgressões. Então a gente vê que tem outro sentido também ali. Essa é quando se trata do Natshal. E a raiz Achá ocorre 354 vezes, sendo a maior concentração nos Salmos, né? E nos livros proféticos também. Essa expressão para conhecimento, ela deriva do nome de Jesus, né? Que a gente vê que é o Salvador, o próprio nome de Jesus resume a sua obra, né? O Senhor salva, o Senhor é a salvação. João, alguma consideração neste primeiro tópico ou já podemos para o segundo? Nós vamos para o segundo. Deus levanta salvadores para o seu povo. Juízes, pessoas usadas por Deus para salvar. Então, esse foi um período de turbulência, um período conturbado da nação de Israel. Vai dar uns cerca de 300 anos eles
Deus levantava um juiz, aí eles serviam a Deus, daqui a pouco eles estavam em desobediência, e Deus entregava eles para outras nações, e daqui a pouco eles clamavam a Deus de novo, Deus levantava um juiz, como por exemplo, né, Débora, levanta Sansão, Gideão. Jefité, né, Gideão, e nesse tempo foram homens simples, né, de algumas tribos, e Deus levantava eles com o propósito de liderar o povo em alguma guerra, para escapar, né, para Deus dar livramento dos seus inimigos. Um exemplo disso, né, a gente vai ver Gideão, né? Gideão, porque ele vai lá e escolhe vários homens, né? Uma centena de homens, aí Deus vai fazendo prova até ficar poucos homens, né? 300, né? Apenas. Para quê? Deus queria mostrar com isso que se ele vai com um grande exército, o que eles iam pensar? Ah, porque nós, muitos homens, né? Nós derrotamos. Mas Deus falou, não, eu quero poucos homens, porque a glória vai sair que a fonte da salvação do socorro era ele. Isso, aí Deus queria mostrar que a glória é ele que estava livramento. E Deus foi com 300 e eles com 300, poucos homens, dentro da lógica humana, eles não teriam vitória, né? Não teria livramento, não teria salvação naquele dia. Mas Deus entrou, né? Deus estava naquele momento com o seu povo e deu um grande livramento, ou seja, nesse contexto de salvação, né? No original aqui, Deus estava salvando o povo do inimigo, né? Porque se Deus não entra junto com eles seriam totalmente devastados, né? Mas porque tinha poucos homens, né? Mas a gente vai ver que Deus entra com eles e dá livramento. Mas era um período em que o escritor, ou o juiz, o escritor, ele demonstra muito bem a situação, né? Cada um fazia o que achava por bem, né? São seus olhos. Que o seu parecia bem aos seus olhos, eles praticavam. Então, um período onde o povo vivia no estado de pecaminosidade, o povo vivia em desobediência, não queria ter compromisso com Deus, nem com sua lei. Mas Deus, por seu ato gracioso, levantava sempre um juiz, né, que era espécie de uma liderança, de um exército, né, para liderar o povo, para poder ser salvo da mão dos inimigos, porque senão, às vezes, tinha hora que eles ficavam, né, como escravo, mas Deus, eles começavam a clamar e Deus, não, tá bom, vou levantar, né, um juiz para poder dar livramento, e Deus levantava, mas era um ciclo complicado, e através desse ato gracioso de Deus levantando um juiz, já prefigurava, né, essa salvação que viria lá mais tarde, né? Os juízes já apontavam para Cristo, né? Isso. A gente vê que nesse ponto aí os juízes, né? Às vezes eles eram limitados, frágeis, o próprio autor coloca isso. Mas o que é interessante nessa história é que o agir de Deus ainda, ele operava ali, como o João falou bem no início da lição, o Deus, ele age primeiro, né? Com esse plano da salvação, vem dele esse plano. Então a gente vê que o povo estava passando idolatrias, tava tudo nessa questão que eles achavam que era reto aos olhos deles, né? Mas o agir de Deus ali não foi só no êxodo, não foi só no retorno do exílio, foi também aqui com esse povo. E os juízes, eles eram levantados ali para mostrar, igual o João falou, que a salvação de Deus, para ser um instrumento de salvação, né? E só que o interessante aqui, nesse ponto, é que o livramento, ele só vinha depois do arrependimento. Então a gente vê que o clamor sincero do povo, quando eles se arrependiam, isso procedia do livramento, né? A gente vê nesse ponto... E sempre, antes o Vinícius falar, né? Sempre destacar esse ponto aí, você vê que é sempre provisório, né? O que Deus arquiteta de salvação, né? Às vezes num contexto ali, lá em Abraão, né? Deus proveu, né? Um carneiro. Aí agora aqui no contexto de juiz, né? Deus vai, levantava um juiz, aí daqui a pouco o povo desobedecia, levantava o outro. Sempre provisório, né? Porque ainda a salvação plena não ia ser, não veio ainda. Era progressivo e paulatinamente. O homem era paciente. Porque também tinha a lei, claro, mas a lei, como nós bem estudamos, né? A lei, ela não salvava. A lei, ela apontava
o eu, né? O pecado. A pessoa, como o espelho olhava, Precisa de um remedor. precisa de um remedor, precisa de uma salvação, mas, né, o povo começava a andar com Deus, daqui a pouco O desviava. tema da mensagem é esse aí, ó. Um outro aspecto que eu vejo que dá, inclusive, para fazer uma aplicação, né, nessa questão aqui da questão dos juízes, que nós vemos que o povo vivia um ciclo vicioso já, de que ele depravação e logo após eles começavam a pagar o erro pelos erros que eles iam cometendo, eles vinham arrependimento e acontecia uma reconciliação. Então eles viviam nesse ciclo vicioso após quem? Após Moisés morrer e também o seu substituto Josué. Então o povo fica como que sem liderança, então fica nessa vida. E trazendo para os nossos dias, por aplicação, aqueles que não querem congregar, que vivem aí os chamados desigrejados, não querem congregar, não querem se subordinar debaixo de uma liderança espiritual, né? Dos homens que Deus tem, dos nossos líderes que Deus tem constituído como liderança, colocado, né, como liderança. Então nós vemos aqui que é importante estar no sujeito, né? Tanto primeiramente a Deus quanto debaixo da nossa liderança espiritual, porque nós vemos que isso aqui ocorria depois da morte de Moisés, o grande líder, né, e libertador. Aí vem Josué, que é o seu auxiliar, assume ali a liderança do povo, mas Josué também morre. E a partir da morte de Josué começa esse ciclo vicioso do povo de depravação e reconciliação, e é onde Deus levantava de tempo em tempo juízes para libertar, para salvar o povo dessa situação que eles viviam. Então é muito importante hoje, né, nós que estamos aí não querendo nos subordinar, né, debaixo de uma autoridade espiritual de quem Deus constituiu como liderança sobre nós. Então e nós podemos incorrer neste mesmo erro. Um outro conto é que, como vocês pontuaram, né, os juízes, eles eram um sinal, né, uma pessoa temporária que era utilizado por Deus para poder libertar o povo de alguma opressão, de alguma guerra, né, e etc. E eram uma demonstração de que um libertador perfeito estava a caminho. Os juízes, eles traziam ali livramento, como o João pontuou desde o início, um livramento temporário, né? Ele tirava o povo de um lugar e levava para o outro, né? O povo estava passando por alguma Liderava uma guerra. E esse povo estava passando por alguma enfermidade, como a serpente de bronze, né? Constrói a serpente de bronze, que quem olhar para ela vai ser curado. E tudo isso são sinais de que o próximo libertador, o próximo salvador, ele não traria essa salvação temporária, né? Ele não me curaria, por exemplo, de uma doença hoje e amanhã eu vou pegar outro tipo de doença, né? O Jesus Cristo, a salvação é tão completa que ele não vai me mudar de um lugar para o outro e eu vou continuar sofrendo as mesmas coisas, né? E eu vou pecar, vou errar, não. A salvação que se completa nele é uma salvação eterna. Ele vai me tirar daqui e vai me levar para o céu. E ainda por cima eu vou vencer o maior pecado, né? O maior inimigo, ele não só me livrará dos inimigos externos, né? Como era o que acontecia com esse povo. Jesus ia lá e vencia a guerra, né? Com eles, né? Deus mandava o juiz e falava, faz isso, rodeia aí 7 vezes a muralha de Jericó que vai cair, pronto, venceu. Mas depois ele sofria de novo, em outro lugar, em outro momento, né? Então a salvação consistia em atos periódicos, né? Era livre de tal coisa. Aí chegava no meio do deserto, passava fome, queria comida. Aí Deus livrava, salvava de novo. O quê? Providenciando alimento, né? Era um processo que eles viviam que envolvia o tipo de salvação do Antigo Testamento. E já nós, cristãos, a salvação ela se completa porque nós, quando formos arrebatados, seremos salvos completamente, né? Seremos salvos do pecado, né? Da justiça, do juízo. Então essa lição é muito importante porque a salvação para nós hoje envolve não somente o aspecto físico, né, João? Mas também o espiritual. Eu vou ser salvo da culpa do pecado, né? Eu serei salvo. Isso é muito importante. E eu até me regozijo, né? Porque quantos irmãos sofreram, né? Por conta disso, né? De achar que vai ser salvo por méritos próprios. E nós sabemos que não é assim que funciona, né?
simplesmente se você levantar a mão para cima, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e perseverar até o fim, você vai ser salvo. E já vamos para o segundo subtópico aqui, igual o Natanael apontou, que é a questão Samuel, a salvação pela liderança espiritual. Então, nesse ponto aí, né? Existiu liderança que conduziu o povo à perdição, mas nesse contexto de Samuel, a gente vai ver que Samuel é uma liderança que foi constituída por Deus, e um homem que andava, né? Ele tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha tanto respeito, e o povo via que era um homem de Deus, porque a gente vai ver tanto lá em 1 Samuel capítulo 16, quando ele enche o vaso de azeite, vai na casa de Jessé, quando ele chega lá, né, em Belém, o texto diz que eles falam, né, os anciões até falam, é de paz a tua vinda? Vão encontrar com ele, não. Ficar na cidade. Porque ele sabia que era um homem de Deus, né? Quando ele abria a boca, Tinha espelho. as pessoas sabiam que ia acontecer algo. E a gente vai ver que desde esse contexto, existem os filhos de Eli, que por eles não andar nos caminhos do Senhor, não honrar o pai, né? O pai até que com a liderança boa, mas não foi deixando os filhos, dando corda, os filhos levavam mulheres, né? Até para o templo, os homens. E tanto que Deus ficou tão irado que falou assim, não, vou ter que matá-los, vocês. E nesse tempo existiu, né, a Arca da Aliança, que Deus mandou construir desde lá de Êxodo capítulo 28, através de Moisés. Mas era um símbolo, né, da presença de Deus. Mas você vê que o coração do ser humano e do povo de Deus, eles não entendiam isso, e eles vangloriavam por um aspecto incoerente, digamos assim, porque eles viam a Arca da Aliança como um amuleto sagrado. Nós temos a Arca da Aliança, então os filisteus não vão acabar com nós, não vai nos destruir, porque eles pensavam que eles tendo a Arca da Aliança, servia. Não precisava deles ter compromisso com Deus. Algo de Deus colocava Isso. Um objeto. Porque ele não tinha compromisso com Deus, então não vivia uma vida de arrependimento, de confiança no Senhor constantemente, de relacionamento com Deus. Então Deus permitiu, por mais que eles estando com a Arca da Aliança, Deus permitiu para os filisteus virem, né, e derrotar eles e ainda levar a Arca da Aliança e colocar no Dagon, né, no templo de Dagon, para ver que o que Deus permitiu, o que Deus está mostrando com isso, que ele era o Salvador, né, e que eles tinham que ter relacionamento com ele. Tinha que se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, né? Dos erros dele. Mas com isso a gente vai ver que é um contexto onde o povo não entendia que eles tinham que ter um relacionamento com Deus. Até isso nós aprendemos, né, no Antigo Testamento, essa revelação que o povo tinha que ter arrependimento, né? Realmente ter um relacionamento com Deus, né? E não é pegar esse símbolo, né, colocar como uma... Igual hoje existe isso aí também, né? Crentes, A graça. ou muitas pessoas, né, que até têm respeito por Deus, colocam a Bíblia lá aberta no Salmo 91, mas no outro dia vivem em festa, não tem compromisso, não tem um relacionamento com Deus, não tem um compromisso com Deus realmente, mas ele tem um amuleto. Para ele é um amuleto, né? Felizmente temos gente do nosso meio assim, né, serve para uma aplicação pessoal para nossa vida isso aqui, né, porque a gente vê que nós precisamos se arrepender do nosso pecado, né? Porque você vê nesse contexto aqui, quando o João mencionou que eles levaram a Arca da Aliança e ainda foram derrotados pelos filisteus, você vê que o líder ali, Samuel, ele chama o povo para o arrependimento. Isso. E com isso, Deus, ele restaura o povo, né? Ele restaura a Arca da Aliança também. E a gente entende que nessa aplicação que a gente deve reconhecer o nosso pecado. O Espírito Santo, ele faz isso, né? Nós vimos isso na lição dos adultos, que o Espírito Santo tem essa capacidade de nos alcançar para a gente reconhecer o estado que nós estamos diante de Deus. E nós temos que ter esse arrependimento genuíno, né? Porque com isso, a gente vê que todo esse tipo de liderança que luta por nós, é Deus que levanta. É Deus que levanta os líderes para usar como instrumento de salvação, assim como usou Samuel aqui nesse tópico.
Deus ele usa pessoas também hoje para nos alertar, para chamar a gente para o arrependimento e mostrar que nós somos dependentes de Deus, né? Que a vitória e a salvação vem somente de Deus. Então, realmente, destacando a fala, né? O Natanael falou, né? Apontando hoje, né? O que acontece? Hoje tem muitos líderes que tinham coração de anjo, mas hoje tem coração de demônio. Mas hoje ainda existe, graças a Deus, ainda tem liderança que tem coração de anjo mesmo, né? Que realmente que ama o reino de Deus, ama a igreja, que ama as almas e cuida e zela delas para que elas venham conseguir, né, chegar até as mansões celestiais. Então, destacando o enfoque desse subtópico, né? Essa liderança espiritual, a importância disso, a importância de Samuel nesse contexto. Ele vai chamar toda a nação para o arrependimento. O povo vai nele, né, Voltar-se pedir para Deus. socorro, né? E ele, como uma liderança espiritual viva, em pé na presença de Deus, porque o líder também ele precisa, né? Quem está desenvolvendo no nosso contexto hoje, qualquer liderança dentro de uma igreja local, ele tem que ter essa vida de relacionamento com Deus, né? Porque o povo buscou em Samuel. E se Samuel não tivesse uma vida de um relacionamento de comunhão com Deus, como ele ia atender o povo, como ele ia socorrer o povo? Mas e eles sabiam disso, porque eles reconheceram, eles foram a Samuel, pediram para Samuel intervir na situação, né? Interceder por eles a Deus, e ele disse, não cesse de orar por nós. Então eles conheciam a Samuel, eles sabiam quem era Samuel, quem era aquela liderança, igual você disse no início, ele tinha respeito, o povo considerava, o povo sabia que ele era uma verdadeira liderança espiritual. Isso, que ele é boca de Deus, né? Quando ele falava, Deus ele podia esperar algo, não esperar, quem go fight, tenho certeza. É um exemplo para a liderança atual. Vamos para o 3, Davi. Deus salva por meio da confiança em Deus. Vinícius, você tem para comentar nesse terceiro tópico aí? É importante, né? Porque da mesma forma que o Samuel ali era um líder espiritual e guiou a nação, né, para a salvação, vale destacar também, é importante salientar que para a restauração, para a pessoa alcançar a salvação, há necessidade de um arrependimento genuíno, né, João? E tem irmãos hoje, principalmente no nosso meio também, né? Que querem ser salvos, né? Ah, não, eu sou salvo. Se é salvo, eu não sou. Mas a vida vive desmantelada, usa ferramentas, né, objetos que tem nome de Jesus, né, essas coisas para poder dizer ali ou achar que está sendo salvo por algum mérito seu próprio. E nós sabemos que o Samuel aqui, quando ele chama, só salientando um pouco sobre esse ponto, Samuel, quando ele chama o povo para a restauração, o próprio Deus diz para eles o que eles têm que fazer, né? Tem que abandonar os deuses estranhos, parar de fazer culto a outros tipos de Deus, jejuar, orar, se consagrar ao Senhor. Então, a salvação, ela também envolve uma resposta humana, né? Porque há outras linhas de pensamentos que defendem a ideia de que não tem essa necessidade. Se Deus te elegeu para ser salvo, independentemente da sua escolha, da sua ação, você vai ser salvo. Mesmo você não querendo, você vai ser salvo, né? Aí é muito fácil, né? Alcançar a salvação. E aqui nós vemos o próprio Antigo Testamento desmistificando essa ideia, essa visão, né? Você tem sim que crer em Jesus e há uma escolha sua. Você tem o direito de escolher entre servir ao Senhor Jesus Cristo e obter essa salvação ou abandoná-lo e continuar fazendo aquilo que você bem queria, né? E o Davi aqui, ele vai ser um sinal, né, de salvação, porque ele confiou no Senhor Jesus Cristo. O próprio Enoque contou um texto de Salmos que Davi fala, Senhor, me salva, né, dos meus pecados. Porque Davi já sabia, né, que Deus é o único Deus que eu tendo a confiança nele, eu também poderia ali encontrar e alcançar a salvação. Então, só que esse ponto é interessante. Como nós estamos sempre falando dessa revelação progressiva, Davi, ele realmente abrange já esse lado espiritual, mas não completo. Por quê? Ele sendo um judeu, né, ele confiava num Deus único, claro, mas ele não entendia ainda a compreensão que nós temos da revelação, né, da Trindade, por exemplo, da revelação de 3 em 1. Ele tinha a perspectiva dele de entendimento, era no Deus de Israel, um Deus pessoal, de uma única pessoa.
Então, por isso que é progressivo, ele não entendia completamente até, né, o próprio Deus. Hoje nós entendemos mais do que o próprio Davi. Mas ele, com o entendimento que ele tinha, era fiel. e esse era fiel, então, assim, mas por mais que seja progressivo, era um homem que buscava um relacionamento mais próximo com Deus. Por exemplo, a gente vê em 1 Samuel, é interessante, o povo recua. Quando vê lá o filisteu gritando, dá-me um homem para lutar comigo. A gente vai ver que o povo não achava um homem. Ele se escondia, corria. Vamos enfrentar esse homem? Nada. Enquanto eles recuam, a nação de Israel toda recua. Inclusive o rei, né, que era Saul. Mas Davi chega ali, amando do seu pai, quando ele vê aquele rei, ele vai: como você, incircunciso filisteu, vai desafiar o Deus de Israel? Aí o texto diz, né? Ele não ia lutar, a gente vai ver a expressão de Davi. Ele não foi lutar pela sua própria força, o que ele tinha aprendido. Ele não foi defender o nome. Ele falou, eu vou contra você no nome do Senhor, né? Usando o nome do Senhor dos Exércitos. Então a gente vai ver a fé dele. Quem tu afrontaste, né? Ou seja, ele estava defendendo a honra de Deus, né? A honra de Deus. Só para trazer mais um ponto aqui de colaboração bem rapidamente, eu achei muito interessante o que o Vinícius falou ali, que Deus, ele já tinha mostrado para aquele povo, e Samuel, ele chama o povo ao arrependimento, mas Deus já tinha mostrado para eles. Então, a gente tem que ter esse arrependimento, né? A gente tem que dar essa resposta para Deus também. E a visão que o Vinícius falou do povo se chama monergismo, que é que Deus, ele age e salva tudo, é só a obra somente dele. E a visão que eu acredito, acredito que os irmãos aqui acreditam, é o sinergismo, né? Que acredita que também tem que ter essa cooperação humana. Quando Deus, ele inicia a obra na gente, é ele que inicia a obra, dá a sua graça, e a gente somos capazes de responder a essa graça dele, com essa capacitação que Deus nos capacita para a gente poder responder ou não. Até em Atos fala que, a gente vê em Atos que diz, crê e será salvos. Então a gente tem essa possibilidade de que quando o nosso livre-arbítrio ele é resgatado para responder à graça de Deus, nós somos capazes de escolher entre o certo e o errado. Então acredito que esse monergismo esteja equivocado, né? E a gente acredita que há sim uma cooperação, uma responsabilidade humana nessa salvação. E é importante salientar isso que o João contou, que depois o Davi ele já estava num outro nível, né? Num outro patamar, comparado aos juízes e etc. Porque Salmos 39:8, 51, 12 e 14, o próprio autor da lição vai pontuar que Davi experimentou a salvação de Deus em um nível pessoal. Ele orou ao Senhor pedindo perdão pelos seus pecados. Os seus pecados. Ele diz, torna-me da alegria da salvação, né? Enquanto que os olhos para a nação toda, né? Então Davi, ele já tinha, eu acho que ele já estava ativa, né? Isso, enxergando ali um vislumbre, com certeza, de que é claro que, como o João pontuou, muito bem pontuado, Davi, ele, né, só tinha a Torá. Então, assim, não tem como ele ter essa compreensão do Novo Testamento. Mas o que ele entendia de Deus, ele se entregou. Com certeza. E eu talvez ele tenha pensado, poxa, se Deus me livra desses inimigos, o porquê não dos meus pecados, dos meus erros? E ele ora ao Senhor pedindo, mesmo sem ter essa compreensão, né? Pedindo ali perdão pelos seus pecados. E logo mais à frente nós vamos ver que o próprio Jesus vem da sua descendência. Sai Davi, né? E depois Davi não é pai dele e fala, vamos caminhando, tá muito bom, mas vamos caminhando. O sentido pleno da salvação. Meu Deus. Cristo. Agora, glória a Deus. E nós, do livramento físico à salvação eterna. João Paulo, pode desenvolver. Então, como já nós damos uma pontuada aqui, uma observada com relação a Gênesis capítulo 3, versículo 15, Apocalipse já falava dessa revelação antes da fundação do mundo, né? E Deus já falava que tinha um cordeiro para ser sacrificado. Isso. Aí Gênesis capítulo 3, versículo 15, depois da queda do homem, né? Que é o termo teológico que fala para conceituar a desobediência, né, com o homem perdendo esse lugar no jardim do Éden, um lugar onde ele desfrutava
da presença de Deus, viviam num estado de inocência, mas através desse ato de desobediência de Adão e Eva, né, comendo do fruto, e não era para eles comer, porque Deus mesmo disse, se vocês comerem certamente morreria. Aí o texto diz, né, que o homem vai cair. E com isso, Deus já traz essa promessa desde o jardim. É isso que é o Proto-evangelho, né? A primeira vez, primeira boa notícia, né? Já sendo prometida, né? Desde o Antigo Testamento. Aí quando nós vamos ver esta revelação, ela vai sendo progressiva, até mesmo essa semente, né? Deus vai passando essa semente no Antigo Testamento, de geração em geração. E essa semente, ela vai sendo introduzida, né? Até a manifestação de Cristo no Novo Testamento. Mas a gente vai ver também lá, né, em livro de Gênesis, capítulo 12, já tinha acontecido já, né, os erros do ser humano, Deus já tinha se arrependido, porque é claro que no sentido de arrependimento de ter criado o homem, não no sentido de arrependimento como nós sentimos ser humano, mas é que Deus mudou de ideia, né, se entristeceu por haver criado o homem, porque seu pensamento, as suas imaginações era só para fazer aquilo que desagradava, né, o próprio Deus. Aí Deus ali vai destruir, né, Sodoma e Gomorra e tal, mas a gente vai ver lá em Gênesis capítulo 12, antes da destruição, Deus faz uma promessa pessoal ao próprio Abraão, dizendo, né, sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, abençoar-te os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Né, com essa atitude de fé de Abraão, que vivia num contexto de idolatria, né? E Deus aqui mais uma vez reforçando, né, a sua promessa, né, que a partir do ato de fé de Abraão, Deus abençoaria as nações da terra. E de Abraão vem o descendente principal, né, que é Cristo Jesus. Então Deus sempre reforçando, e a gente vai ver que todo ao longo do Antigo Testamento, por exemplo, nós já falamos da questão do cordeiro, né? O sacrifício que existia, que a lei exigia. Por exemplo, no Números capítulo 17, um dia da expiação, que era o dia mais importante para a nação de Israel. E o Kippur? O Kippur, ali é onde o bode, né? Existia o bode que era sacrificado E o que era lançado? e era lançado fora do jardim, o emissário. Era todos esses acontecimentos, por exemplo, Êxodo capítulo 12, o sangue na porta ali, que o cordeiro também foi morto, né? Um cordeiro imolado tinha que ser sem defeito, sem mancha. Todos esses acontecimentos eram um símbolo e aplicava, né? Apontava para o sacrifício perfeito, que era quem? Em Cristo Jesus. E a gente pontuou algo também, né? Já até para aplicar, né? Porque às vezes acho que existe ainda esse pensamento. Porque, em primeiro lugar, Deus promete a vitória sobre o diabo, né? Gênesis capítulo 3, que Deus diz. Ele vai esmagar a cabeça e tu lhe picará o calcanhar. Então, ou seja, na cruz, é como se o calcanhar de Cristo fosse picado, né? Que naquele ato da cruz, quando Jesus está se entregando ali, todo o pecado da humanidade está sobre Cristo. Paulo vai dizer que maldita todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Então, Jesus se fez maldito naquele momento. E a gente até pregador, né? Isso aí é uma falta de compreensão, até mesmo, né? Algo heresia, até uma coisa pra você rir, né? Porque naquele ato que Jesus está sendo entregue no madeiro ali, tem pregador que fala que o diabo fazia festa. O diabo era entristecido, porque você vê que ele fazia de tudo para Jesus não chegar na cruz. A gente vai passando isso, nós vamos fazer uma leitura de Mateus 16. Isso, Mateus 16. Repreendeu ali. Pedro Atrás de mim. Atrás de mim, Satanás, né? Satanás. Isso, então, porque Satanás, ele queria fazer de tudo para Jesus não ir para a cruz. Então, a gente vai pela leitura de Mateus 16. E a gente vai ver que, em breve, o apóstolo Paulo disse, porque o primeiro nocaute foi na cruz. Mas em breve, conforme está escrito lá em Romanos capítulo 16, em breve a Bíblia diz que Deus esmagará a cabeça da serpente totalmente. A gente vai ver que depois, né, do período do milênio, né, Satanás vai fazer uma revolta contra Deus, e ali o texto diz que Deus vai lançar, né, ele no lago de fogo. Aí acabou para ele, não tem mais como sair.
lago Definitivo. de fogo. Aí vai ser o nocaute final, esmagará. Mas o texto diz, no apóstolo Paulo diz, esmagará em breve, mas o primeiro nocaute já foi na cruz do Calvário. Ali foi uma vitória, né, final sobre o reino das trevas, né? Verdade. 2. Jesus como Salvador prometido. Ou pode fazer alguma consideração no primeiro, irmão. Meu Deus, essa é Se você quiser Terrível. fazer. É uma lição muito profunda, Natanael Pipol. Mas é como nós pontuamos desde o início, né? Sobre o conceito de salvação, que tudo isso era um espelho, né? Demonstrando que ia vir um libertador, um salvador, que ia salvar e libertar não somente o pessoal do Antigo Testamento, né? Que viveu os antepassados, mas eles e nós também, né? Todos nós, todos que vierem posteriormente a esses outros homens. E é muito bom salientar que Jesus, ele é o único meio para nós sermos salvos, né? Nós vemos aí debates e mais debates, né? As pessoas arrumando meios para poder alcançar a salvação, né? E, infelizmente, não tem como falar, né? Há denominações que falam que se você contribuir, fizer muitas obras boas, ajudar os pobres, nesse você vai ser salvo. Você vai ser salvo que você vai chegar num nível de se equiparar a Jesus, né? Ah, não, se você fizer tal coisa, você vai ser salvo. E você, naquele grande dia, a sua coroa vai ser imensa, né? Porque você fez tal coisa. Então a salvação, ela está ligada a algo meritório. Eu fiz e eu mereci. E nós sabemos que não funciona assim. O João pontuou no início muito bem, que Deus sempre, ele começa, né? Ele vem de antemão. Ele dá a capacidade ao ser humano de responder a essa obra salvadora. Ele age, e aí o ser humano tem o direito de responder ele positivamente ou negativamente, né? O ser humano não tem mérito nenhum na obra de salvação. E o autor pontuou que Jesus, ele é o Salvador prometido. Nós pontuamos também no início, né? Parece até algo retundante, mas não é, né? Jesus, ele é o único Salvador. Ele é o único meio para nós podermos alcançar a salvação. Nenhum ser humano na face da terra, Buda, como que é o nome daqueles outros lá? Maomé, Alá, nenhum desses, infelizmente, pode salvar alguém, né? Só Jesus, só que morreu na cruz do Calvário. Allan Kardec. Allan Kardec pode salvar, pode pagar uma dívida, né? Importante. Todos eles, assim como nós, assim como eu, assim como nós, somos pecadores, né? E nós precisamos de um remidor. Então, é importante salientar isso que você falou, que a gente vai ver que nenhum teve a ousadia de dizer. Nenhum. Todos os homens, né, que fundou religiões, nenhum deles tiveram a ousadia de dizer, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Somente Jesus diz, eu sou o caminho. E Jesus não está dizendo eu sou um caminho, ele está dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, o único meio, o único caminho, o único mediador entre Deus e os homens, como está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, é somente Jesus Cristo. Não existe negócio de Maria, né? Mariolatria, não existe Pedro, não existe nenhum homem que se destacou na história, nenhum pode salvar o homem. Somente a salvação, conforme está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, né? Em nenhum outro há salvação, se não for por meio do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus diz, em João capítulo 10, versículo 9, ele diz, eu sou a porta. João capítulo 11, versículo 25, ele diz, eu sou o pão da vida, né? João capítulo 11, versículo 25, ele diz, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que, por mais que a pessoa esteja morto, mas se crê em mim, viverá. E Atos 4, 12, ninguém nem ouço a salvação, quem falou foi o próprio Pedro. Isso. Falou. A igreja usa ele, Ele mesmo disse, não há, em outro há. eu não salvo ninguém, né? É nele. Um ponto que a gente deve analisar é que tem pessoas ainda que perguntam, mas eu tenho que me entregar a Jesus Cristo para eu ter a salvação? E realmente tem, igual o João falou, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não é outro mediador. E por que teve que ser Jesus para nos salvar? O Vinícius já apontou que não existia, nenhum homem do ser humano consegue
morrer, passar tudo que ele passou, e ele, como plenamente Deus, ele consegue perdoar os nossos pecados, e ele, plenamente homem, ele conseguiu nos substituir, né? Só ele conseguiria, ele é o único, porque Jesus, ele é ao mesmo tempo Deus e homem, capaz de pagar pelos pecados de toda a humanidade, algo que nenhum outro poderia fazer. O escritor Hebreus, ele foi muito preciso nessa passagem, né? Isso é importante, né? Porque deveria ser Jesus? Porque ele era Deus, né? E como Deus, ele tinha o poder de nos salvar. E por que ele tinha que se encarnar, né? Segundo a Tessalonicenses, né? E Jesus, o Deus, se encarnou, se esvaziou, né? Deus, Se tornou Deus e homem, né? Por que homem? Porque ele deveria representar a humanidade. Então só ele preenchia esse currículo do Pai. O Pai pediu alguém assim, e ele foi o único capaz de preencher essa vaga, né, para poder morrer. Se apresentar voluntário. Não, eis-me aqui, eu vou lá. Né? Como homem, ele disse o que, João? Passa de mim esse cálice. Mas como Deus, ele foi lá e efetuou a obra na cruz do Calvário. Ele cumpriu todas as exigências, né, tanto do Antigo quanto do Antigo Testamento, né, que a exigência, também pontuou esse fato, né, Jesus era plenamente humano e plenamente Deus. Então, quando ele era plenamente Deus, ele tinha a condição não somente de salvar, mas também de perdoar pecados, né, receber adoração. Então, é uma exigência do próprio Deus. O Pai arquiteta a salvação e o Filho veio para executar esse plano da salvação. E o Espírito Santo hoje, que ele está disponível a todos aqueles que creem, ele aplica essa obra da salvação no coração do pecador. Conforme você citou a questão de, por exemplo, um exemplo do Antigo e do Novo Testamento, a gente vai ver que lá no Antigo Testamento, Deus mandou construir o templo, né, o tabernáculo. O tabernáculo é um santuário na terra. Né? Então a gente vai ver que em Cristo, ali era um tipo de Cristo, porque a gente vai ver que lá, a Bíblia diz em João capítulo 1, né, versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele habitou. Esse termo habitou, também tem muitas Bíblias que traz o termo tabernaculou. Então, morada, né? ele é o santo de Deus na terra. É Deus, né, andando na terra no meio dos homens. Né? Cristo, então, a encarnação dele, ele se tornou homem, mas ele se tornando homem, ele não deixou de ser Deus. Então, no momento que ele se entrega na cruz do Calvário, e a Bíblia diz lá em Filipenses, quando Jesus se entrega, depois ele morre, né? Aí ele ressuscita, aí o texto diz que o Pai recebeu isso como cheiro suave na sua narina. Então, o sacrifício de Cristo, ele é perfeito. Ele não é provisório, ele é completo, não precisa mais de matar cordeiro, não precisa mais de animal ser morto para poder derramar o sangue, né, de forma progressiva. Agora, em Cristo Jesus, o sacrifício dele é suficiente para salvar toda a humanidade. Por isso está lá em João capítulo 3, versículo 16, né, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sangue de Cristo, né, é suficiente, ele é completo, ele é suficiente para salvar a vida do pecador. Perfeito, cabal e único. Isso. Isso é a esperança que nós temos, né? A única esperança, Jesus Cristo. E no terceiro, último subtópico aí, você acabou de falar aí, já vai falar, né, que o ser salvo significa sair da condição de morte espiritual e entrar em uma nova vida em Cristo, diz o autor. E lá embaixo ele diz aí, mas a salvação também tem uma dimensão futura, que é o que você acabou de entrar aí. A salvação agora, pra gente, hoje, é entregar nossa vida para Jesus, né? Porque com isso vai ter a regeneração. Ela já foi consumada ali na eternidade, que quando nós vamos estar diante de Deus em plenitude, é a única esperança que nós temos, né? A salvação mediante Jesus Cristo, entregar nossa vida para Ele. Então a gente vê que essa salvação é uma experiência espiritual também, né? Porque a gente experimenta ela pela fé hoje em dia e pela presença do Espírito Santo. E
como o autor fala, a salvação ela é eterna, porque a salvação em Cristo não termina na vida terrestre, né? Lá em João 10, 28 e 29 diz que nós vamos garantir essa vida eterna em habitação com Deus. Então nós já temos essa esperança futura. Então a salvação não é só aqui, né? A salvação é um progresso que uma hora nós vamos ter ela com plenitude, com eficácia, né? Aí João vai complementar a história. Antes que o Vinícius já tá com a boca O Vinícius tá alinhado ali já para mandar um Nós podemos entender, né, a questão da salvação hoje por 3 perspectivas, né? Podemos citar aqui. No passado, a justificação, né? Porque quando a pessoa realmente ela é salva, ele confessa Jesus como... Porque a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, que tem que confessar Jesus com sua boca, né? Com a boca tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Se confessar, se crer, será salvo, né? Então, a partir do momento desse ato de confessamento, né? Porque a pessoa, diante de Deus, não tem como confessar de forma querer enganar Deus, né? Com o coração. É superficial. Então, confessa com a boca que o coração já está desejando aquilo e Deus, ele aceita a pessoa. Já está crente. Isso, então a pessoa realmente aceitando o Cristo, confessando Jesus como seu Salvador, naquele ato, naquele momento, a pessoa é multada a sua posição de pecador para justificado. É por isso que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque passou por esse ato, né? Por isso que aí mais para frente... Dois atos dele. Condenado, absolvido, isso. Porque passado, justificação, presente, santificação. Aí hoje, às vezes, pensa, comedor de arroz e feijão vai chamar ele de santo. Mas não é errado a pessoa chamar um cristão de santo. Por quê? A Bíblia diz, né, hoje, né, passamos pela justificação. E hoje também pela santificação, que é progressiva. Existe a posicional também, né, que Deus muda a nossa posição de pecador para santificado, para ser santo. Só que existe a santificação posicional, que Deus mudou nossa posição. E existe a santificação progressiva, que é essa que nós já experimentamos, né? A salvação em Cristo é progressivo. E por final, a última, né, futura, é a glorificação. Porque aí, a santificação, Deus nos livra nós do poder do pecado. Hoje nós já não somos mais escravos do pecado. É claro que o crente, por mais que ele está em Cristo, ele pode errar, pode pecar, mas ele não é um costume, uma rotina, ele viver numa vida de pecado. Ele não é escravo mais. Mas a glorificação, que é algo que até o Enoque falou, a glorificação é algo que nós desejamos, é a nossa expectativa do salvo. Porque aí Deus vai nos livrar da presença do pecado, né, na glorificação. Porque aí no momento da glorificação nós vamos estar com Cristo, né? E ali nós vamos ter um corpo glorioso, assim como semelhante ao corpo de Cristo, né? Que o Cristo teve quando ressuscitou e esteve com seus discípulos. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, ele vai dizer, né, que se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa pregação. Mas se Cristo, ele ressuscitou verdadeiramente, apareceu aos 500, né? Apareceu ao discípulo, apareceu a Tomé. Tomé tocou nele porque não acreditava. Mas ali já estava com o corpo, né, glorificado. Né? Por mais que ele atravessou a porta também, mas também ele teve um contato ali com Tomé. E então a glorificação é o último estágio, aquela que nós estamos nessa perspectiva, né, de santificação até chegar nesse estágio de glorificação, porque a santificação nos livra da presença da força do pecado, né? Nós somos escravos do pecado. E naquele dia nós, na glorificação, escaparemos, né, da presença total do pecado, ali viveremos eternamente com o Senhor. E hoje, falando da salvação hoje, nós podemos contemplar no nosso meio, no meio cristão. Quantas pessoas não eram o quê? Prostituta, pessoas que eram drogado, pessoas que não tinham paz, e hoje viviam uma nova vida. Isso é o quê? Sinal de sal. É um sinal, né, que realmente a salvação hoje continua operante. Realmente acontece aquilo, né, que o apóstolo Paulo escreveu, 1 Coríntios, né, capítulo 5, versículo 7. Se torna uma nova criatura. E eis que tudo se fez novo ainda, ele diz, né? Então, somente através de Cristo Jesus,
do operar do Espírito Santo, ele faz tudo ficar novo, renovar na vida, né, da uma pessoa que não tinha nenhuma perspectiva de vida, para ele tudo estava acabado. Mas quando Jesus entra, ele muda a história do ser humano. Né? E hoje é um motivo de nós glorificar a Deus, porque nós também estávamos perdidos, mas hoje nós estamos aqui, né? Amém. Falando a palavra, falando de Cristo Jesus, né? Que Ele é o Salvador. Se E nem basta o caminho sem salvação, talvez nem aqui estaríamos, Rei. Alguma consideração? Quer fazer final? Enoque? Vinícius? Manda brasa, Vinícius. Só para concluir, nós aprendemos então na lição de hoje que a doutrina da salvação, né, a soteriologia, ela é uma revelação progressiva, né? Ela começa lá em Gênesis 3,15, a questão do proto-evangelho, né? Da promessa que Deus faz ali, dando a ideia, né, de um salvador, de um libertador, e passando ali pelos livramentos históricos, né, levantando juízes, né, governadores, profetas do Antigo Testamento, para com que eles tivessem essa experiência, né, da salvação, da libertação, da provisão e etc. Então, contudo, nós entendemos que esses resgates, né, físicos, resgates que envolviam a questão da nação, né, da libertação do povo, das garras de uma opressão e etc., era sinal, né, de que viria alguém muito mais importante do que esses próprios líderes, né, essas próprias lideranças, que não só livraria a gente no estado físico, né, mas também que nos salvaria, né, da opressão, da força do pecado, né, de Satanás na sua totalidade, como João pontuou. Então, Acho que Hebreus se chama de superior. isso. Então, entendemos que a salvação ela se completa em Jesus Cristo, né? Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento era sombra, né? Era um tipo do antítipo, né? Que envolvia ali um sacrifício vicário, eterno e pleno, que é a obra de Jesus Cristo da cruz do Calvário. E para concluir também, para deixar as últimas considerações, quando nós estudamos essa doutrina da salvação, né? Soteriologia, esse trimestre, é o plano perfeito, né? A gente entende que Deus sempre teve um plano pra gente, que esse plano era de nos restaurar completamente para que um dia nós estivéssemos pleno com Ele lá no céu, com Ele em plenitude, né? Ele quer que nós sejamos salvos. Na Bíblia fala isso, deixa claro isso, e é importante a gente reconhecer. Você que está aí afastado dos caminhos do Senhor, talvez não aceitou Jesus ainda, é importante você aceitar esse Jesus, porque só Ele garante a sua salvação. E com essa salvação, o Espírito Santo ele vai te capacitar e vai mostrar para você uma vida transformada, uma vida regenerada, porque com Deus é melhor, porque com Jesus é melhor. Sem Ele, sempre vai ser difícil. Você vai deitar sua cabeça no travesseiro, não vai ter aquele conforto, mas com Jesus, com Deus, você deita, mesmo com problemas, você sente a paz de Deus, né? Então você vê que com essa regeneração, com esse plano perfeito, você entende nessa doutrina, você entende nessa lição especialmente, você entende o plano da salvação, o plano de Deus. A gente vai ver o problema do pecado na lição posterior, a gente vai entender todo o problema do pecado, mas agora, nesse momento, é bom a gente refletir como é que funciona o plano da salvação. Se você entregando sua vida a Jesus, Ele vai te transformar. Louvado seja Deus por tudo que nós ouvimos e aprendemos aqui. Convidamos você a estar conosco nas próximas 12 lições, que ainda teremos que, permitindo o Senhor, estaremos aqui discorrendo ao longo desse primeiro trimestre deste ano. Como bem pontuou Enoque, o problema da salvação, do pecado, é a próxima lição, né? Do ramo de amartiologia, que é o ramo da teologia que estuda a doutrina do pecado. Permitindo o Senhor, estaremos aqui e convidamos você que não é inscrito no canal a fazer o quê? Se inscrever. Curta. Compartilhar bastante. E Solta em na nome milha. do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos a Deus em primeiro lugar. Pastor Gesiel Costa, em nome do canal EBD em Ação, nosso produtor Jabes, que Deus em Cristo vos abençoe sempre. Glória a Deus. Amém.